Bom, amigos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e a salvação. Claro, a gente conversou um pouquinho que Jesus é aquele que nos traz salvação. Ele nos dá a possibilidade de uma nova vida. O problema é que, a gente está esperando essa nova vida, mas enquanto ela não chega, o que aguardar? Geralmente o pessoal costuma falar sobre paz. O que é alcançar aquela paz que só Cristo pode dar? É interessante que a Bíblia sempre passa a ideia de que a paz não é a ausência de conflito, nem uma doce ilusão. Jesus nunca falou que não teríamos problemas. Ele também nunca falou a respeito de que a vida seria uma bênção aqui na terra. Ele falou que passaríamos dificuldades, que teríamos aflições, que haveriam injustiças, mas que tudo isso era passageiro. Então, como entender a paz que estava dentro do coração de cada um dos discípulos? Como entender a paz que estava dentro do coração daqueles que enfrentaram perseguição e que ainda enfrentam, que em nome de Jesus enfrentam às vezes toda uma nação contra eles, até mesmo encarando a própria morte em certos países? O que entender, o que se passa no coração de uma pessoa dessa? Como que ela chega a essa paz que Jesus pode oferecer? Então nós vemos assim que Deus ele nos fala em João 14, 27, que deixa conosco a paz dele, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não é como o mundo tenta nos dar uma paz que na verdade não existe. Todo mundo pensa que quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma boa televisão, um bom carro, uma boa casa, eu vou desfrutar de paz, e quando chega lá se encontra angustiado e acaba sendo vítima de depressão, tanto quanto aquele que não tem. Então Deus ele não oferece a paz que o mundo tenta oferecer, ele dá uma paz diferenciada, que ele diz que o nosso coração não fique angustiado e nem com medo. É a certeza da palavra de Deus, a liberdade que ela nos traz, ela nos livra de uma vida de angústia, ela nos livra de uma vida de medo, ela nos dá segurança no futuro, não uma segurança naquilo que é passageiro. Ela dá uma certeza futura. Isso é fantástico. E nesse estudo nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que a salvação de Cristo oferece e como que ela nos concede a paz. Mas antes de a gente entrar mais no assunto, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, do verso 3 ao 7, onde nós temos uma pequena parábolazinha. Então não deixe de abrir a sua Bíblia para estudarmos a passagem de hoje. Lucas 15, do 3 ao 7. Todos acharam aí? No capítulo de Lucas, aqui no capítulo 15, Jesus diz assim no verso 3, sobre a parábola da ovelha perdida, ainda falando em parábolas para aquela multidão que acompanhava ele, chega uma hora que ele está lá no meio do povo e diz assim, olha, então aqui é Lucas contando, né, que Jesus propôs então uma parábola para todo aquele povo. E ele dizia, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Talvez seja estranho falar disso, mas imagina só, naquele tempo, muitas vezes, o pastor ele guiava as ovelhas por certas áreas, ok? E quando acabava o que a terra podia fornecer, eles tinham que migrar para outro campo. Então, geralmente, o pastor guiava as ovelhas, guiando elas para um novo campo, onde houvesse alimento suficiente para elas. Então, muitas vezes, eles passavam por desertos. O problema é, quando uma ovelha sumia, tinha que fazer toda aquela contagem, uma ovelha sumia, ele tinha que dar algum jeito de deixar elas ali, as que não estavam perdidas, deixar todas elas, para ir atrás da perdida. Tanto é que a gente vê, muitas vezes, nos filmes, aquilo que tenta passar a ideia do que era antigamente, a gente vê aqueles pastores com aquele cajado tentando desenroscar a ovelha, tentando salvar a ovelha do lugar onde ela se encontra, para trazer ela de volta, porque ela é preciosa aos olhos deles. E nós podemos trazer hoje também essa ideia. Se todos nós temos dinheiro no banco, mas temos um dinheirinho guardado ali que a gente coloca lá debaixo do colchão lá, não estou falando para você guardar lá, mas se você tem aquele dinheirinho guardado na sua casa, ele não representa, às vezes, talvez ele represente nem 10% do que você tem. Mas, se você perder, você fica inquieto porque você quer achar aquele dinheiro.
Ou se você tem 2 celulares, mas você perdeu um, se você tem a oportunidade de ter 2 celulares, mas perde um, você fica, poxa, agora que eu tenho que achar aquilo lá. Então nós temos aquele costume de ter por precioso aquilo que perdemos. E Deus também é assim. Deus, ele tem amor, ele tem um amor maior, tem um amor um precioso por aqueles que ele sabe que estão perdidos. Isso é fantástico. Então nós vamos continuar aqui na história, verso 5. Achando-a, quando esse pastor ele acha essa ovelha perdida, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, ou seja, cheio de felicidade, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-os: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que a gente pode entender com essa história que tem na Bíblia? Como que a gente pode entender essa parábola? Queria colocar 2 lições aqui. A primeira é: nós todos somos especiais aos olhos de Deus. Deus em nenhum momento aqui diz que os outros 99 justos não são também algo de seu prazer. Mas ele diz que ele deixa 99 dos justos para receber com júbilo aquele pecador que se arrepende. Então nós precisamos entender que o segundo ponto é: apesar de Deus ter amor por todos nós, aqueles que estão perdidos são a prioridade para Ele. Ele tem um amor muito profundo por aqueles que estão perdidos. É assim como um pai, como uma mãe. Se nós temos, por exemplo, a mãe tem 4 filhos lá, mas um se machuca, se acidenta naquele momento, ela tem um amor especial de mãe para cuidar daquele que está sofrendo, daquele que está passando por uma situação difícil. Então não é porque o amor é maior, mas é porque a prioridade é por aquele que necessita do seu amor. Então nós continuamos aqui agora com essa história curta. A gente vai começar a fazer algumas perguntas e analisar alguns outros versos na Bíblia para entender mais sobre esse amor de Deus. A primeira pergunta que a gente tem que entender é: qual é a consequência final do pecado? Segundo Romanos, a carta de Romanos, no capítulo 5, diz assim, no verso 12: portanto, como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, quando Adão pecou, ele fez a humanidade estar desligada de Deus, e através desse desligamento, ele separou da vida eterna, e então o homem passou a morrer. Então assim todos também, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte, essa parte de desligamento de Deus, foi passada para todos os descendentes de Adão. Então eu e você hoje nós nascemos desligados de Deus. Muitas vezes não temos a necessidade, às vezes desconhecemos a sua palavra, mas Ele é aquele que envia o seu Filho para cuidar de cada um de nós. Mas este afastamento de Deus, ele tem uma consequência, e a consequência deste afastamento, com certeza, é a morte. Então nós vemos ali as opções. Qual é a consequência final do pecado? Não é a doença. Claro que a doença acontece por causa do pecado, a solidão também é algo que a gente sente por causa do pecado, mas a consequência final é a morte. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Diz assim, ó: bom, o ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Bom, isso é uma questão que a gente diz que não, senão o mundo hoje seria muito diferente. É difícil, até mesmo um humano na sua maior sabedoria, os grandes humanos que receberam o Prêmio Nobel da Paz também, muitas vezes fizeram coisas terríveis. Então a gente vê que o ser humano, por mais que tenta ser bom, ainda não encontra a resposta que dá fim à sua maldade, ao seu pecado. Então em Jeremias capítulo 2 diz assim, no verso 22, por isso, ainda que te laves com salitre e há montões de sabão, ou seja, se você lavar com o melhor que tem, você pode jogar até que boa, não tem jeito, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Então, perante Deus, não importa o que fazemos, eu posso tentar me arrumar, doar tudo que eu tenho aos pobres, cuidar das outras pessoas, eu ainda sou pecador, eu ainda tenho maldade dentro do meu coração, ainda sou rebelde de alguma maneira. Como que Deus então resolve o problema do pecado? Como nós já vimos, nós podemos conferir lá em Romanos 5, quero que você abra a sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia em Romanos, passa Lucas, passa João, vamos passar por Atos e vamos chegar em Romanos. Romanos capítulo 5, verso 17 ao 19. Diz assim,
Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, como nós estávamos falando de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, que é a saber, Jesus Cristo. Ou seja, através de Adão entrou a morte e a separação de Deus, mas aqui através de um só homem também, que é através de Jesus Cristo, todos recebem o dom da graça e da justiça de Deus, que vem do sangue de Cristo Jesus, e nos dá a oportunidade de reinar em vida mais uma vez, ter este contato com Deus através do sangue de Cristo Jesus. Então, Jesus, ele liga novamente a ponte entre o homem e Deus. Esse é o motivo pelo qual Jesus morre por mim e por você. Então, nós vemos ali como é que Deus resolveu o problema do pecado. Ele enviou o seu Filho, certo? Ele não teve que mudar nenhuma lei, ele não teve que ignorar o mal, ele simplesmente enviou o seu Filho para pagar o preço que a lei exigia, certo? Vamos continuar aqui. Quarta questão. Como somos justificados e salvos? Como é que eu posso fazer alguma coisa? Lembra que a gente estava conversando? Se, por mais que, para Deus, por mais que eu tente fazer alguma coisa, posso jogar aqui boa, posso fazer o que quiser, posso tentar lavar os meus pecados, eles não vão sair. Então, tudo que eu possa vir a fazer, eu posso tentar ser uma boa pessoa, isso não retira os meus pecados, eles ainda estão manchados dentro de mim, ainda fazem parte da minha natureza. E ali diz assim em Efésios 2, verso 8, porque pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que me salva? É a graça concedida por Cristo Jesus, quando Cristo Jesus morreu em meu lugar, quando através do seu sangue ele me santifica, ele paga o preço do pecado, que é a morte. Então, Jesus Cristo, através da sua graça, quando eu creio, certo? A palavra crer, a palavra fé, ela é muito mais do que simplesmente acreditar. Acreditar, eu posso acreditar, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha sogra, provavelmente ela deve estar assistindo aí. Minha sogra, ela acredita em aviões, ela acredita que eles existem, e ela também acha seguro, tudo mais, ela deixa eu e a minha esposa viajarmos de avião, mas ela diz que nunca vai pôr o pé num avião, porque ela acha que o avião vai cair quando ela pôr o pé no avião. Então, ela acredita que existe, mas ela sempre tem um pé atrás ali com o avião, ela não confia de verdade. Então, a palavra fé tem muito mais a ver, não apenas com a questão de acreditar, e nem somente com obedecer. A fé significa confiar, crer que aquilo funciona, desejar viver aquilo, porque sabe que aquilo ali é o melhor. Então, é quando eu busco, quando eu desejo essa vida, então Jesus é aquele que está comigo, ele gratifica, a sua graça recai sobre mim, porque eu desejo, ele me dá livre-arbítrio. Então, eu desejo seguir por seus caminhos e a sua graça me basta. Então, continuamos aqui para a próxima pergunta. E qual é a condição para que os nossos pecados sejam perdoados? Como a gente já explicou, mas a gente pode ver lá em Atos capítulo 3, verso 19. Diz assim, arrependei-vos, e convertei-vos. Ou seja, significa que é só eu falar assim, Jesus, perdoa o meu pecado pelo teu sangue, e amém. É só isso? Deus, perdoa o meu pecado em nome do sangue de Jesus, amém. Não é bem isso. Porque a Bíblia, ela não separa o arrependimento da conversão. Existe um diferente do arrependimento e do simplesmente aquele sentimento pesado de culpa, sabe? A criança, ela brincou na casa, ela estava chutando a bola para lá e para cá, picando para tudo quanto é lado, e ele chuta a bola acerta na televisão grande do pai, cai, quebra, aí o pai fica bravo e fala, poxa filho, e o filho, ai pai, desculpa, mas o filho está arrependido por quê? Porque quebrou a televisão? Muitas vezes não. Ele entendeu que ele não deve jogar dentro de casa? A maioria das vezes não. O filho só está arrependido, falando para o pai, por favor, me desculpa, porque ele não quer apanhar. Essa é a questão. Então, muitas vezes, nós seres humanos temos a ideia de que podemos nos apresentar a Deus e dizer, pai, estou arrependido porque tenho medo da consequência do meu pecado. Mas, no fundo, eu não quero fazer diferente. Quero continuar vivendo no erro. E Deus, ele fala que é necessário, para que haja arrependimento verdadeiro, uma conversão. Ou seja, eu estou andando neste sentido, no momento que eu falo assim, opa, esse sentido não é o sentido que eu quero para a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou
mudar a diversão, eu vou mudar a direção, eu vou converter o meu caminho, vou fazer uma conversão. Você está andando de carro lá, é um exemplo muito utilizado, a gente faz uma conversão, a gente retorna, ou a gente vai para outro lado, certo? Nem sempre a gente precisa voltar pelo mesmo caminho, mas a questão é não continuar no mesmo sentido. Então, se eu me arrependo, mas continuo andando no mesmo caminho, continuo fazendo as mesmas coisas e não tomo nenhuma decisão, desculpa a questão, mas é quase, ou é ser ignorante, ou é querer ser cego, ou quase como um pobrezinho. Todo mundo fala da mulinha ou do jumento, mas eles são animais que quando dói eles retornam. Então é pior do que isso. É quase ser duro como uma porta, que é uma expressão utilizada. É você saber que está errado, mas eu não quero mudar, eu quero ficar ali fechado, eu quero continuar andando, quero continuar sofrendo as mesmas consequências. Então Deus ele mostra que o seu pecado, a pergunta de novo, né? Qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? Eu não posso continuar no mesmo caminho. É claro que Deus, ele é um pai amoroso, nós podemos errar diversas vezes que ele continua nos perdoando. Mas, tanto é que ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o problema é, se eu quero mudar, se você vê uma criança tentando mudar o jeito, ela quer estudar, ela não consegue fazer cálculos matemáticos lá no início, mas você vê que ela está se dedicando, ela te pergunta, isso é legal, porque você, por mais que ela erra várias vezes, você vê que ela está tentando, então você continua ajudando ela. Mas agora, imagina você tentar ensinar uma criança que não quer aprender. Ela está errada e fala assim, deixa assim, tá bom. Mãe, você tem que aprender. Não, eu não quero aprender. Então você não tem como ensinar alguém que não quer aprender. E você também não, Deus ele não força o caminho das pessoas. Ele não vai contra o pecador que quer continuar no pecado. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Continuando então. Continuando no verso, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, ou seja, venha a renovação, certo? Venha o alívio pela presença do Senhor. Ou seja, olha só que interessante, o pecador ele pode sentir a presença de Deus? Pode. O pecador pode sentir refrigério através da presença de Deus? Com certeza, desde que ele sempre se arrependa e converta-se dos seus caminhos. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós. Sexta pergunta, como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? Certo? Como que eu posso ser livre da morte e da escravidão do pecado? Lá em João capítulo 8, no verso 32 ao 34, diz o seguinte, eu vou abrir a Bíblia aqui junto com você, aquele ali é longo, se você tiver com dificuldade de ler aí, acompanha junto comigo, abra em João capítulo 8. João capítulo 8, a partir do verso 32 até o verso 34, e depois nós vamos um pouco mais adiante. Diz assim, a frase bem conhecida, utilizada muito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aí as pessoas perguntaram, olha, nós somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, tu sereis livres? As pessoas ainda acreditavam que naquele tempo, alguns acreditavam que por ser da descendência de Abraão, seriam salvos. E Jesus veio trazer para eles que não tem nada a ver com a questão de a descendência. Deus havia feito uma promessa, tanto é que hoje nós vamos falar, se você quer, nós estamos tendo uns estudos especiais acerca da vida de Abraão. E eu vou te convidar a acompanhar eles. Fica aí que no final eu vou falar dos links, vou falar como é que você pode entender mais sobre este assunto da descendência de Abraão. Certo? Se ficar com dúvida da descendência de Abraão, segura até o fim, ou se você não está assistindo ao vivo, passa depois o vídeo até o fim que você vai entender o que eu estou falando, certo? Vou te passar aí alguns estudos para você entender sobre isso. Mas agora, voltando à questão, o povo naquele tempo acreditava que por ser descendente de Abraão, Abraão tinha recebido uma promessa que a sua descendência seria uma bênção a todas as nações, mas o povo não tinha entendido o verdadeiro significado. Achavam que realmente eles seriam um povo seleto, e de fato eram, mas o objetivo de Deus não era ter um povo especial, reservado, mas era fazer deste povo um meio de alcançar todas as outras nações. Por isso que eles seriam bênção a todos os outros. E o povo acabou esquecendo disso. Então o povo acreditava que apenas por ser da descendência já estavam livres do pecado. E aí como então seriam livres? Verso 34, Jesus responde a eles, replicando-lhes,
em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado, independentemente se é judeu, se é descendente de Abraão ou não. Então, todos nós, todo ser humano é escravo do pecado. Verso 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Eu vou passar aqui um pouquinho adiante, nós vamos lá para o verso 50 e vamos entender um pouquinho mais. Então vamos só pegar aqui a primeira ideia. A primeira ideia é, todo mundo que peca é escravo do pecado. Então eu e você, nós pecamos, nós somos escravos do pecado. Então nós vamos um pouquinho mais adiante lá para o verso 51. Ele diz assim, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente, certo? Então o que Jesus fala assim, eu também quero falar para vocês, que se vocês entenderem de fato a minha palavra, e estudarem a minha palavra, vão encontrar liberdade, vão entender do que estou falando. Por isso que eu falo, é importantíssimo que continuemos estudando a Bíblia. Você precisa ter este contato, porque ela vai te libertando, pouco a pouco você vai aprendendo mais o que Deus quer falar com você. Deus quer ter esse relacionamento diário contigo. Você não conhece uma pessoa de um dia para o outro. Todo dia você tem que ter contato com ela, conhecer cada vez mais a respeito dela. Você não pode dizer assim que alguém pensa de um jeito por ter conversado apenas meia hora com ele. Então, se você quer conhecer bem uma pessoa, precisa gastar tempo de qualidade com ela. Então, gaste tempo de qualidade com Deus. Leia as Escrituras e aprenda mais sobre o que Ele pode lhe oferecer. E aí você vai entender sobre a liberdade que Deus quer te dar. 7ª pergunta. E o que assegurou a nossa salvação? Eu sei que parece ser meio redundante as perguntas, mas o objetivo é tentarmos entender profundamente a resposta de Deus e não ficarmos apenas com uma resposta rasa. Diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao 22, que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A gente tinha comentado sobre isso no verso passado. A morte veio a todos através de Adão e a ressurreição também vem a todos diante de Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Então nós temos a ideia, como Cristo falou, por enquanto todos dormem, ok? Assim como ele fala para Jairo, Jairo dorme, certo? Depois há a questão da sua ressurreição. Então nós vemos que é importante entendermos que a morte neste momento ela é um sono. Se você quiser saber mais sobre a questão da morte, também acompanha a gente. Só estou fazendo umas promessas aqui, mas se você continuar acompanhando, é porque não dá para falar tudo num dia só. Imagina, pegar e jogar um monte de coisa aqui num dia, você não vai aguentar. Tem que ser uma coisa, vamos peça por peça, mas a gente vai aprender um pouquinho mais lá na frente. Tá certo? 8ª pergunta. Qual é o resultado de nos entregarmos a Cristo? O que acontece quando eu me entrego a Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz o seguinte, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós nos entregamos de verdade a Deus e passamos aquele caminho de conversão, é difícil, mas Cristo ele nos promete que quando desejamos isso e pedimos ao Pai, Ele nos dá força através do Espírito Santo. Então é claro que um resultado que vemos na vida de uma pessoa que aceita Cristo é ter esta mudança de vida, se fazer uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, não é mais a mesma pessoa. Muitas vezes quando vemos uma conversão genuína em uma pessoa, a primeira coisa que percebemos são aqueles amigos, familiares falarem, você está diferente, você parece outra pessoa, você não faz mais as mesmas coisas. Alguns vão gostar, outros vão odiar. Nem todos vão ficar agradecidos e nem mesmo agradados da sua mudança. Porque aqueles que gostam das coisas do mundo, não gostam das coisas de Deus. E aqueles que gostam das coisas de Deus, muitas vezes são separados das coisas do mundo. Então nós precisamos entender que muitas vezes causa uma certa batalha, tanto em nós mesmos quanto ao nosso redor. Vamos continuar então. E última pergunta, qual é o resultado do perdão divino? Romanos 5, no verso 1, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por o nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho uma fé genuína, uma confiança na palavra de Deus e sei que o que Ele fala é real, então entendo que, de fato, essa vida é passageira e não tenho mais por valorosa.
entendo que vale muito mais viver a Cristo, e o morrer passa a ser lucro, assim como diz os discípulos. Então passo a viver uma vida com paz, paz de não tenho mais medo da morte, não tenho mais medo de algo que possa acontecer, porque sei que meu Salvador vive, sei que Ele voltará para me buscar, sei que teremos uma promessa concretizada. É claro, passamos por dificuldades, somos fracos, precisamos de Deus constantemente, sofremos, temos medo, temos ansiedade, mas quando baixamos, olhamos para Deus e lembramos das suas promessas, encontramos refrigério, ou seja, encontramos mais uma vez um motivo para levantarmos e sabermos que tudo isso é passageiro. Que Deus sempre continue nos abençoando, e é claro, a gente não pode esquecer das nossas dicas práticas aqui. Então essas foram as perguntas que a gente fez, foram os estudos. Espero que você, se quiser voltar lá aos versos, leia mais ao redor, leia o capítulo daqueles pequenos versinhos que lemos. Hoje não vai dar tempo, porque eu também não quero cansar você, é bom que você, pouquinho a pouquinho, prove a palavra de Deus a cada dia. Então faça aí um compromisso de buscar mais, estudar mais aprofundado acerca dos temas que lemos aqui. Mas vamos lá. Primeiro, o nosso compromisso. Se você concorda com os textos bíblicos a seguir, é claro, este aqui é para aqueles que têm o livrinho físico deste estudo. Este estudo você pode conseguir através do site da Bíblia Fácil, você pode ir lá cadastrar o seu endereço e fazer um pedido para receber na sua casa do estudo Jesus, certo? O restaurador da vida, certo? E ele é aquele que pode trazer isso. Você pode receber esse material na sua casa e escrever aí. Mas se você não tiver, só faz aí um joinha para mim saber se você concorda. Você acredita então que todos pecaram e carecem da glória de Deus? Se você acredita, é isso mesmo. A Bíblia é o que a Bíblia fala, independentemente da gente acreditar. A Bíblia também diz: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Então, mesmo que passamos por dificuldades, se você deseja ter essa alegria que a Bíblia fala, de mesmo em dificuldade, saber que a salvação de Deus é certa, então coloca também isso na sua vida, e você vai ver que várias áreas na sua vida vão ser influenciadas. E eu queria deixar aqui algumas recomendações, ok? Eu queria deixar aqui uma série para você assistir. Às vezes a gente está sempre assistindo algumas coisas, então quando você tiver um tempinho aí, eu queria botar essa sériezinha aqui para você assistir. Procura aí, série Princípios. São a série que tem 11 episódios que vai ajudar você a compreender um pouquinho mais acerca do que os adventistas do sétimo dia pensam a respeito de alguns temas. Na verdade, eu não falo só adventistas do sétimo dia. Eu acredito que esse é o estudo de temas que a Bíblia também apresenta. Então, se você tem o desejo de aprender sobre alguns outros temas, assista essa série aí, série Princípios, ok? Vamos fazer aqui alguns compromissos de fé. Após o estudo de hoje, desejo convidar Jesus para ser meu Salvador pessoal. É teu desejo de convidar Jesus, então, e ser o Salvador da sua vida? Se for o teu desejo aí, conversa com Ele. Fala hoje: Pai, eu quero lhe convidar para ser o Salvador da minha vida. E aí eu vou deixar um estudinho adicional aqui para você. Esse é o momento. Se você quiser dar um pause aí, você segura o vídeo, anota, certo? Esses são os textos que você vai estudar durante a semana, certo? Hoje nós estamos na quarta-feira. Quinta-feira você vai estudar Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 11, ok? Na sexta-feira você vai estudar Efésios. No sábado você vai estudar Gálatas. Domingo vai estudar Romanos. Segunda pega Coríntios, terça Colossenses e quarta, pela manhã, pode estudar o livro de 1 João no capítulo 5, ok? A carta de 1 João. E aí, quando você fizer esses estudos, você vai entender um pouquinho mais acerca deste tema, ok? Vou passando aqui e eu vou dar agora para vocês uma ideia de como você colocar em prática de relacionamento. Eu sei que vivemos em tempo de pandemia, mas eu quero mostrar para vocês que tem a possibilidade de você participar disso aqui, ó, não só numa igreja, mas também através do Zoom. Nós aqui temos o que chamamos de escola sabatina, certo? Lembra que eu falei para você do negócio de Abraão? De entender o que aconteceu, o que era a descendência de Abraão? É porque nós, da igreja adventista, nós temos o costume de todo sábado, depois do culto, nós sentamos como se fosse uma escola, e a gente para debater, para conversar e para aprender acerca de algum tema da Bíblia. E durante esse tempo nós estamos estudando um pouquinho sobre a descendência de Abraão, entender sobre qual é a bênção, sobre toda a história da redenção ali a gente está aprendendo agora,
mas o nosso assunto do trimestre todo está sendo toda a história da restauração que Jesus fez no seu povo. Então, se você quiser acompanhar, você pode acompanhar isso de graça na sua casa, ou você pode também estar participando de uma igreja aí próxima à sua casa, para acompanhar o que vem acontecendo. É tão bom quando a gente está junto ali, a gente divide, as igrejas sempre têm cuidado para manter a certa distância, para que seja um ambiente prazeroso, todo mundo ali de máscara, utilizando álcool em gel, com lugares bem aconchegantes ali, e espaçosos para que a gente possa conversar ali, porque às vezes dá saudade a gente sair um pouquinho de casa. Então eu lembro para você que a Escola Sabatina ela é um pequeno grupinho, de 8 a 12 pessoas que se organizam ali para estudar a Bíblia cada sábado, e seria muito bom que você fizesse parte. Eu já vou mostrar aqui para vocês aqui, depois eu volto para a missão. Deixa eu ver, eu não sei se tem como voltar aqui. Aqui dá para voltar, então tá certo. Eu vou passar depois eu volto. Então você vai fazer o seguinte, a Escola Sabatina aqui, se você quer participar de um deles, tem dois lugares que você pode participar. Ou você vai lá em adv.st/Escola Sabatina e lá você vai encontrar um monte de material que você pode baixar, você pode estudar na sua casa, pode ir na igreja que é aí próximo para você entender do que está falando, porque assim, assim como você está estudando esses versinhos aí, a cada dia, nós também temos versos que a gente estuda a cada dia. Esses estudos aqui são uma página rápida que a gente estuda todos os dias para chegar no sábado e a gente ter assunto para conversar com os amigos, ali para os irmãos da igreja. Então, se você quiser ler aí, vai ter PowerPoint, vai ter também revista, vai ter o que você quiser ali para você baixar, certo? E você utilizar. E outra opção é você ir no site, pode pesquisar no Google agora mesmo, se você quiser, coloca aí, CPB+. Quando você entrar em CPB+, vai aparecer lá a opção de você abrir a lição da Escola Sabatina e acompanhar ela por áudio ou acompanhar ela mesmo com a lição ali para você fazer e responder ela. Então é muito bom para você ver, você aprender, lá tem cada uma das lições, você pode retornar e aprender um pouquinho mais sobre aquele tema de Abraão. Agora voltando um pouquinho, deixa eu só voltar aqui mais uma, eu não sei se, aqui ó, missão. Então vamos fazer uma missão aqui, vamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Que tal enviar uma mensagem para os seus amigos pelos quais você está intercedendo? Você não esqueceu, né? Lembra que estudo passado, a gente falou que você ia estar orando por algumas pessoas, para que Deus pudesse tocar no coração delas. Por que você não fala com elas agora? Envia uma mensagem para eles. Fala que você tem desejado melhor, tem orado por elas, que você está na torcida para que eles estejam bem, se deem bem na vida. Manda uma mensagem para animar ele, ou convida até mesmo ele para fazer alguma coisa junto, saiam fazer uma caminhada, pode utilizar uma massa, fazendo uma caminhada ao ar livre, certo? Alguma coisa para vocês estarem ali, terem um momento juntos, ok? Então, diga que você está orando por eles e compartilhe esse estudo bíblico com eles. Provavelmente pode ser a oportunidade para que eles possam também aprender mais sobre a graça de Deus e aquilo que Ele tem a oferecer para cada um de nós. Eu espero que você esteja gostando dos nossos estudos, eu estou achando muito legal, estou realmente me divertindo aqui, e eu espero que você também esteja junto, que a gente possa crescer em harmonia com a palavra de Deus e juntos um dia estarmos lá na Canaã Celestial. É um prazer aqui estar com você mais uma vez, Deus te abençoe e te aguardo no próximo estudo. Nós vamos fazer oração ao Pai. Grandioso Deus, obrigado mais uma vez por esse momento tão bom em que estamos aqui juntos falando da Tua Palavra. Eu tenho certeza que o Senhor tem apresentado textos maravilhosos ao coração de cada um que está escutando, assim como tem apresentado ao meu. E nesse momento, Pai, nós estamos aqui clamando para que o Senhor nos ajude a cada dia aprender mais e também colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Seja conosco, guia aqui a cada um para que possa continuar estudando a Bíblia até a semana que vem e que possamos estar juntos no próximo estudo para ter essa alegria de compartilhar a palavra. E é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.